e encontrá-los. E dizer que é preocupante, né? Quando a gente começa a ter esse peso todo, é que a gente fica bem velho, né? Então, uma coisa... Então, mas é muito do carinho de vocês e do Ivo. Bem, então, a palestra de hoje, para recepcioná-los, vai tratar dessa questão das perdas de referência no mundo contemporâneo, qual a natureza dela, desse desenraizamento, que não é um simples dépaysement, quer dizer, não um simples despaisamento, uma mudança de paisagem quando se viaja de um lugar a outro e se muda, então, se mudam algumas das referências. O tipo de desenraizamento moderno é a passagem do conhecido para o desconhecido, porque diz respeito a uma questão que são questões referentes à mudança permanente de valores, né? A instabilidade deles e, portanto, a dificuldade de se acompanhar ações com aquilo que poderia nos orientar na vida e no pensamento. Então, a aceleração do tempo, ligada sobretudo às novas tecnologias, faz com que nada mais exista de estável e estabilizador, e a essa condição, não é, de perda permanente de referenciais, Walter Benjamin denominou, numa das suas acepções, de perda da aura, né? Daquela auréola, não é, que envolve as coisas com uma espécie de presença mágica, que acompanha lugares e acontecimentos. Uma rua não é só uma linha reta que conduz de um ponto a outro. Uma rua é dotada de propriedades, de qualidades. É um lugar onde mortos queridos estão enterrados, onde um amor começou ou acabou, onde uma guerra aconteceu. Portanto, os espaços qualitativos são espaços oníricos, anímicos, né? Não são simples lugares abstratos. Isso quer dizer que Walter Benjamin vai recuperar todas aquelas personagens que se tornam contraditórias com o mundo contemporâneo, não é? Todas aquelas que representavam a presença de um tempo longo, propiciador da formação de laços duradouros, né? Por quê? Porque toda cultura, ela é um patrimônio acumulado da humanidade que se constitui pela aura do tempo. Esse tempo que precede cada cultura e a constitui e que decorre justamente de instâncias legitimadas pela história, anteriores ao gesto universal e autoritário do livro, quando as histórias eram contadas e faziam parte da tradição oral de um narrador anônimo. Por isso é que as primeiras formas dessas narrativas e dessas transmissões culturais, dessas experiências de orientação na vida e no pensamento, foram os contos de fada e as lendas. Eu cito aqui Walter Benjamin. Os contos apresentam a revolta do homem frágil contra as potências míticas, razão do pequeno polegar contra o gigante. As crianças necessitam dos contos, de homens ferozes, como também de homens brilhantes e libertadores. As lendas, diferentemente, celebram os senhores poderosos, e não os pobres e os pequenos que lhes escaparam. Aqui, as crianças não conseguem fugir. É, ao contrário, o medo de outrora, a opressão de outrora, o estábulo em que estão aprisionadas, que são acalmados. Mesmo que as crianças estejam no interior da casa do Senhor, que vai devorá-los ou poupar as crianças. O conto designa a revolta, a lenda nascida do mito, o destino que pesou sobre cada um. A tradição oral, e depois também escrita, Walter Benjamin observa, transporta para o presente um patrimônio que amplia a experiência do mundo, auxiliando justamente a enfrentarmos infortúnio e boa sorte. Nesse sentido, então, Benjamin anotou: o primeiro narrador verdadeiro e continua sendo o narrador de contos de fadas. Esse conto sabia dar um bom conselho quando ele era difícil de se obter e oferecer sua ajuda em caso de emergência. Era a emergência provocada pelo mito, pelo terror. O conto de fadas nos revela as primeiras medidas tomadas pela humanidade para liberar-se do terror mítico. O conto de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade e continua ensinando às crianças que o mais aconselhável é enfrentar as forças do mundo mítico com astúcia. O narrador
figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos, não para alguns casos, como os provérbios, mas para muitos casos, como o sábio. Ora, justamente porque cada um de nós é um ser exposto, vulnerável e mortal, é que toda experiência é uma experiência da nossa precariedade. Então, o progresso da secularização do mundo e a ciência entendida como progresso social significaram um encobrimento da fragilidade do homem presente nas narrativas, aquelas que evocam sua memória, pois elas provêm dos mistérios pagãos e do romance antigo. Por isso, Agamben, referindo-se às metamorfoses de Apuleio, também conhecido como o Asno de Ouro, que foi escrito no século II, narra a história do herói que, transformado em asno, pôde reaver sua identidade em um ritual iniciático aos mistérios. E Agamben escreve: tal vinculação do romance com os mistérios se manifesta no fato de que podemos ver nos mistérios pagãos e nos romances uma vida individual ligar-se a um elemento divino ou pelo menos sobre-humano, de tal modo que os episódios e as aventuras de uma existência adquirem uma significação que as ultrapassa e as constitui em mistério. Tal como iniciado, assistindo na penumbra de Eleusis à evocação imitativa ou coreografada do rapto de Perséfone por Hades e sua reaparição na Terra na primavera, ingressava também ele nos mistérios e se fundia no mito, para nele encontrar uma esperança de salvação para a sua vida. Também assim o leitor de romance, seguindo a intriga de situações e acontecimentos que o romance entrelaça com piedade ou terror em torno de sua personagem, participa também, de certa maneira, do destino deste último. Não pode deixar de misturar sua própria existência à esfera do mistério. Então, nesse sentido, a narração atualiza para nós uma narrativa de nós mesmos, como que foram experiências esquecidas, trazendo da luz obscura do esquecimento o que provém do mistério perdido, constituindo uma forma de proteção contra as dificuldades do viver. Sua forma matricial são também as canções de ninar, que passaram de mãe a filho. Benjamin escreve: natureza da mãe, fazer com que não haja sucedido o que sucedeu, lavar a vida no fluxo do tempo. Embalar e cuidar exigem tempos longos, propiciadores dos primeiros laços de afeto entre mãe e filho, um halo de proteção que acompanhará o recém-nascido pela vida inteira. Walter Benjamin, então, se refere a um episódio do seu livro Infância em Berlim, que evoca justamente esse momento do acalanto materno e desse calor da acolhida e da proteção. Tal como a mãe que aconchega no peito o recém-nascido sem acordá-lo, assim também a vida trata, durante muito tempo, as ternas recordações da infância. Nada fortalecia as minhas mais profundamente que a visão dos pátios, entre cujas logias havia uma que foi para mim o berço no qual a cidade pôs o cidadão recém-nascido. As cariátides que sustentavam a lodia do piso superior podem ter abandonado seu posto por um momento, para cantarem ao lado do berço uma cantiga, que incluía a predição de que o ar dos pátios sempre me arrebataria. Fim da citação. Unindo o corpo e a alma, o embalar materno é a experiência ética que se encontra na base de uma verdadeira arte de viver. Walter Benjamin se recorda da atenção e da ternura de sua mãe. Quando ela ia vê-lo à noite em seu quarto de dormir, ele cantava canções infantis. Ele escreve uma dessas canções: não costure, mamãe querida, a toalhinha cor de vinho, inútil será seu trabalho, não se canse tanto assim. Ou uma outra canção: vem a noite sobre as florestas e os campos, deitam-se as sombras e o mundo descansa. Nessas recordações, o adulto conserva a experiência primeira da criança que ele foi. A memória das questões infantis, como a arte de narrar tradicional, se transmitem pela autoridade que o tempo confere, como sentimento de gratidão com aquilo que nos precedeu, com sentimento de piedade, no sentido que lhe conferiu o poeta Virgílio na Eneida. No poema que narra a partida dos sobreviventes da destruição de Troia, está presente a piedade filial de Enéas, o fundador mítico de Roma, que carregou o pai envelhecido em seus ombros para o exílio. Esse ato
não possui um sentido metafórico, pois seu ponto mais alto é o momento em que ele dá uma sepultura ao pai que morreu durante a viagem, pois é preciso saber se despedir do passado, mas sem esquecer. Sabedores, então, de que esse passado sobreviverá em nós. Por isso, a dignidade da velhice se inscreve em uma cultura da gratidão e do respeito com que nos precedeu e preparou. Reconhecer um passado para nós libera o futuro. Diferentemente da modernidade, que acelera o tempo, arquiva o passado e produz uma crise antigenealógica, fazendo com que cada geração acredite que ela deve apenas a ela tudo aquilo que ela é. A aceleração do tempo e a intensificação dos estímulos nervosos associados ao novo espírito do capitalismo, que não mais se funda nos valores da parcimônia, não é, do ascetismo, nem da reverência ao trabalho, como nos primórdios da acumulação capitalista, esse novo espírito do capitalismo, que é o capitalismo sem espírito, constitui a infraestrutura para compreender a obsolescência dos valores e de costumes, o que abrange tanto a vida ética quanto a política e abrange também a ética e a estética. Eu cito: no capitalismo contemporâneo, a criação do gosto é a criação do desgosto. Eis o que será um instrumento mais eficaz desta criação do desgosto pelo velho e fora de moda e do desejo pretensamente correlato do novo, quando não da novidade, isto é, de necessidades correspondentes ao interesse do desenvolvimento industrial, o que será feito pelo sistema das mídias de massa e pelas indústrias da cultura, vetores da indústria do marketing, sistema de distribuição de objetos temporais industriais, isto é, os modos de acesso aos tempos da consciência. Tornam-se assim, progressivamente, objeto de uma exploração sistemática. Está dito por Stigler numa obra que se chama Da Miséria Simbólica. Eis porque Benjamin, no seu ensaio O Narrador, observa o fim das narrativas, pois ninguém mais é capaz de dar ou de ouvir conselhos, pois valores são substituídos antes de que novas formas de convivência e coexistência se formarem, de tal modo que a própria vida ética que se encontra em questão, uma vez justamente que valores para existirem necessitam da estabilidade da duração no tempo. Referindo-se a essa circunstância, Georges Valandier observa: a hipermodernidade conduz a experiência por caminhos embaralhados, em que o espaço e o tempo não mais são definidos por referências familiares, tornando-se juntos geradores de dépaysement, de despaisamentos, de estranhamentos, tanto de momento quanto de lugar. O aqui e o agora mantém uma espécie de aliança com a descontinuidade ao preço da fragmentação da vida, de uma incerteza quanto à definição de si. Nesse sentido, quando Walter Benjamin reconhece, no mundo contemporâneo, o fim da experiência, é para indicar sua substituição por um mundo de identificações imediatas em que a ideia de formação e sua dimensão estruturante desaparecem. Eu lembro aqui a vocês que é bem conhecido a palavra Erfahrung em alemão, que diz experiência, ela tem como seu radical fahren, quer dizer viajar. E a palavra experiência, provindo do latim, tem como radical per, que significa percurso também, com a diferença em que a Erfahrung é uma travessia, quando não havia mapas que poderiam designar os caminhos a serem seguidos com segurança, e a palavra experiência, ela contém um núcleo mais significativo, porque além da ideia do perigo, de perigo, a ideia do poros da saída também. Então, fazer experiências é correr riscos num bom sentido ou não. Ora, então, essas experiências estruturantes que faziam parte da formação significam o quê? O que significa uma formação, uma cultura que forma, não só que instrui? Diz Marina Chauí, o que significa exatamente formação? Antes de mais nada, como a própria palavra indica, uma relação com o tempo. É introduzir alguém ao passado de sua cultura, no sentido antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação com o ausente. É despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente e a estimular a passagem do instituído ao instituinte. Fim da citação.
O instituinte, o novo, se relaciona com a memória, pois é ela que contém a experiência do passado, recepcionado pelo presente. A experiência que se transmite pela narração era uma prática artesanal, e por isso seus produtos, à diferença do produto industrial, não tinha qualquer relação com o que vai ser imediatamente consumido. Como a obra é produzida pelo artesão, a narração se inscreve na temporalidade que resiste à transitoriedade, evocando acontecimentos do passado que podem servir de modelo, ensinamentos e abertura. Se o narrador tradicional, Benjamin diz que há pelo menos duas figuras do narrador tradicional que são antitéticas. Ou é o camponês sedentário ou o marinheiro nômade. Costumava-se mesmo dizer que quem viaja tem muito a contar. Não é? Você vai para novas paisagens, novos costumes, novos valores, coisas surpreendentes. Então há todo um maravilhamento com esse inesperado que nos surpreende onde nós não esperamos. Ou então esse tem muitas histórias a contar de lugares distantes. Assim também como quem tem muita história para contar é o camponês sedentário, aquele que está enraizado no mesmo lugar e que ele é a memória do lugar. Não é? Muito se diz que diferença poderia existir entre o geômetra e o geógrafo. Não é? O geômetra, ele esquadrinha o espaço, ele abstrai, ele reconduz todo ponto de distância ao ponto de proximidade. E, portanto, para esse geômetra, o espaço é isótropo, isonômico. Ele é sempre o mesmo, tudo se equivale nesse espaço. Então ele não viaja. Quanto ao geógrafo, ele viaja, ele vive viajando, ele tem uma mochila com ele viaja, ele faz acampamento, ele vê uma montanha, ele acampa, vai além da montanha, depois tem um rio, etc. Mas por que ele também não viaja? Ele não viaja porque em qualquer lugar ele se sente em casa. Então, para existir viagem, é preciso haver um certo um desconcerto, um certo estranhamento daquele lugar onde nós chegamos com respeito àquilo que nós somos. Ora, com a viagem real ou metafórica, fazia-se a experiência do mundo em um mundo de experiências, porque o narrador toma o que ele conta da experiência, sua própria ou a dos outros, fazendo dela a experiência daqueles que o ouvem. Assim, o narrador tradicional era portador de algo que não poderia ser pensado nem dito sem ele, criando pela memória, em seu próprio interior, a posteridade que irá transformá-lo. Diz então Marilena, ao instituir um novo sobre o que estava sedimentado na cultura, a narração reabre o tempo e forma o futuro, quando o presente é apresentado como aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos capazes de elevar ao plano do conceito o que foi experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade. Com a aceleração do tempo, as narrativas prudenciais, constituídas por máximas, provérbios, fábulas, contos de fada, foram substituídas pela informação jornalística, pela publicidade e pelas mídias de massa, o que produz uma crise na temporalidade, que é um resultado justamente do reordenamento mundializado que impõe diferentes formas de empobrecimento da experiência e de não pertencimento, em particular o desemprego em massa e os processos de desprofissionalização que desfazem as identidades profissionais duráveis e a ideia de futuro. Eu lembro para vocês que até um certo tempo, o estudante ou o profissional ele era formado para a vida toda. Depois, obviamente, ele se formava, acolhia as novas descobertas, as novas invenções. Hoje se educa para a desprofissionalização, não é? Não para e é visto como um valor a impermanência nas formas de habilidade, como se cada um pudesse mudar a cada 3 meses para uma forma de interesse novo. Não é? Na verdade, é esse desordenamento da ideia de perfeição, quer dizer, de uma cultura que antes era ligada à ideia do amadurecimento, do tempo, de elaboração, etc., substituída pelas rápidas mudanças do gosto e da impermanência do tempo. Portanto, isso levou alguns autores a dizer que nós vivemos uma espécie de presente que tende a ser enclausurado, uma espécie de clona, num mundo fechado sobre si mesmo, porque a ideia de futuro, que até um certo momento era uma esperança, se tornou uma ameaça.
Não é? É como se se tratasse no presente de uma espera sem horizonte de espera. Nesse sentido, Paulo Arantes diz o seguinte: trata-se de uma espera muito específica no momento atual da mundialização. Enquanto o capital se propaga, a força de trabalho das populações em perpétua peregrinação é compartimentada e comprimida por uma gama variada de coerções, a mais sutil e onipresente de todas sendo a espera, quer dizer, a disciplinarização pela espera, a imobilização no interior de uma máquina de compressão e aceleração, numa verdadeira degradação filosófica da espera. No imediato pós-guerra, o olho clínico de Samuel Beckett, em Esperando Godot e o Fim de Partida, lhe permitiu fazer um diagnóstico quando ele viu que esta seria a marca do novo curso do mundo. A ruptura com o passado produz disfunções nas sociedades como condição necessária à expansão do capitalismo global. Eu cito: o dispositivo teórico da economia política é o de abolir tudo o que nos costumes, nos hábitos, nas leis existentes, seja um obstáculo ao jogo natural do mercado, natural entre aspas, isto é, a seu funcionamento sem entraves nem tempos mortos, cuja validade teórica e prática depende da propensão real dos indivíduos para funcionarem como a teoria exige, a saber, sem filiação, sem pertencimentos ou enraizamento. Está dito por Michiat no ensino contemporâneo. Submetidas a mudanças constantes, formas de vidas e valores perdem sua característica de proteção, mudanças agora recepcionadas, eu cito, com aptidão para romper imediatamente e sem remorsos todos os laços que podem unir um homem a um lugar, a uma cultura e a outros seres humanos. A incapacidade de amar e as disposições à ingratidão são a própria essência do que hoje se entende por liberdade. Também Jean-Claude Michiat, no ensino moderno. A indústria da obsolescência dos saberes e de valores não corresponde mais a transformações que ocorrem com o tempo, pois agora seu ritmo é imposto unicamente pelos programas tecnológicos de gestão e pelas leis das novas formas de acumulação capitalista, o que marca a diferença entre uma cultura e uma moda. Eu cito: uma cultura certamente está sempre em evolução, pelo menos enquanto ela está viva. Mas esta evolução se opera em um ritmo que confere a essa cultura uma estrutura necessariamente transgeracional, o que significa que ela define sempre um espaço comum a diversas gerações e autoriza assim, entre outras consequências, o encontro e a comunicação dos jovens e dos velhos. A moda é, ao contrário, um dispositivo intrageracional cuja renovação incessante obedece, antes de tudo, a considerações econômicas. Organizar a confusão sistemática entre, por um lado, as culturas duráveis que os povos criam com seu ritmo próprio, por outro, as modas passageiras impostas pelas estratégias industriais, constitui uma das operações de base do entretenimento. Nos anos 1930, Walter Benjamin observa no seu conhecido ensaio, A Obra de Arte na Época da Sua Reprodutibilidade Técnica, que a sociedade em que proliferam imagens é a que produz a paixão das massas pela proximidade e pelas formas de sociabilidade empática, o estar junto fusional, cuja lógica é a do consumo e do lucro no menor prazo, definindo não apenas a circulação econômica das coisas, mas simultaneamente uma nova metafísica das relações humanas. Eu cito: o que vincula pessoalmente sujeitos, o que faz com que tenham em comum uma história, isto é, uma relação que se escreve no tempo, é sempre, em última instância, uma dívida simbólica, e assim uma certa forma de fidelidade a honrar. A magia do dinheiro, enquanto equivalente geral, reside, consequentemente, na possibilidade que ele oferece aos sujeitos de estarem quites de toda a dívida em relação ao doador a partir do momento em que o serviço prestado foi pago. Então, não por acaso, Walter Benjamin, na Senda de Baudelaire, ele analisa a modernidade capitalista em termos de choque de traumatismo. Quer dizer, existe uma linha de interrupção temporal que não se faz na forma de um advento do novo, mas que interrompe bruscamente uma continuidade de vida ou de compreensão e faz com que esse trauma permaneça no interior de cada um como uma espécie de corpo estranho,
Quer dizer, aquilo a respeito do qual não é possível contar uma história, estabelecer uma narrativa e uma transmissão, porque essa experiência é paralisante, né? Uma espécie de retração do pensamento reflexivo, e é justamente esse choque que Walter Benjamin identifica na poesia de Baudelaire que transforma tudo em espetáculo. Esse capitalismo, eu cito, é o reino da emoção primária, do culto dos ídolos, uma situação propícia a manipulações e a demagogia. Essa situação de mudanças generalizadas e de perda de legitimidade, ou de legitimidades incertas das instituições, induz a uma ansiedade generalizada no inconsciente coletivo das populações. Esta ansiedade provoca uma regressão psicológica para posições paranoides e arcaicas. A regressão psicológica marca o ingresso em um círculo fatídico. Regressão psicológica, ideologias e doutrinas maniqueístas, políticas de reivindicação, de vingança e até mesmo de extermínio. Este fenômeno, propriamente falando, é anormal. Assinala a entrada no que é legítimo denominar uma patologia social. Ora, nesse sentido, se diz que todos esses movimentos regressivos das sociedades contemporâneas, todas as formas massivas de violência, de novas formas de expressão do espaço público, onde nada mais se faz na forma do pudor, quer dizer, tudo pode ser mostrado nas mídias, tudo pode ser falado, não existe mais um tempo de maturação da palavra ser escolhida para ser dita, quer dizer, tudo pode ser dito, falado, na imediatez. Quer dizer, então esse culto do imediato e essa aderência ao fato, né, ao dado, não é? E que não há mais a mediação das instituições simbolizantes, né, aquelas que são capazes de criar as mediações entre um e o outro, que se encontram em processo de desinstitucionalização. Né? Ninguém mais acredita no Estado, na lei, na educação, na família, na igreja, enfim. Então existe todo um processo de deslegitimação daquilo que antes constituía formas de mediações sociais. Desse modo, o capitalismo contemporâneo e a aceleração do tempo respondem por diversas formas de incivilidade e desagregação da comunidade política, se noções como paciência, atenção ao outro e cuidado foram proscritos justamente pela pressa. E nós temos, então, o esquecimento daquela dívida que nós temos com aquilo que nos precedeu. O que é uma dívida? Eu cito, a dívida não é simplesmente um fato econômico, débito, o que eu devo, ou social, obrigácio, uma relação de obrigação. Uma dívida é uma realidade antropológica fundamental que designa a situação primeira do homem em relação ao outro e ao tempo. A dívida é, com efeito, indissociável da questão das origens. Perguntar como Santo Agostinho, o que é que temos nós que não foi recebido de vós, é reconhecer que o homem não pode sozinho se tornar criador de si mesmo. Essa dependência estrutural pode tanto ser fonte de alienação, mas também dar lugar, igualmente, à confiança, ao crédito, ao dom e aos apoios, à responsabilidade e à solidariedade. Um viés positivo no coração do processo de reconhecimento e da transmissão. Isso é dito por Nathalie Sartor, num ensaio que se chama O Elogio da Dívida. Nesse sentido, a cultura humanista compreendia os conhecimentos como formação, com a qual era possível assenhorar-se de experiências terríveis e primordiais por seu amortecimento gradual, mas também para saborear repetidamente, de modo mais intenso, as vitórias sobre o medo. Eu cito, o adulto alivia o coração do medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. Isso Benjamin diz num dos seus fragmentos sobre o brinquedo e o brincar. Assim, quando Benjamin analisa o narrar e o aconselhar, se observa que o conselho tecido na substância viva da existência está definhando porque a sabedoria, o lado épico da verdade está em extinção, é para significar que a narrativa está em extinção, mas não extinta. Assim, eu gostaria de terminar aqui lembrando a vocês uma história da mística judaica que é justamente narrada por Scholem numa das cartas a Walter Benjamin. Eu cito, quando El-Baal tinha uma tarefa difícil diante de si, ele se dirigia a um certo lugar nos bosques,
acendia um fogo e meditava orando e encontrava solução. Quando uma geração mais tarde, o Dinezerites se viu diante da mesma tarefa, foi para o lugar nos bosques, o mesmo lugar nos bosques, e disse: nós não podemos mais acender o fogo, mas podemos ainda dizer as preces. E o que ele desejava tornava-se realidade. Novamente, uma geração depois, Rabi Moshe Leib teve que realizar a mesma tarefa. Ele também foi para os bosques e disse: nós não podemos mais acender o fogo e nós não conhecemos mais as meditações secretas que estão nas orações. Nós conhecemos o lugar nos bosques onde isso se passava. E isso deve bastava. Mas quando mais de uma geração passou e que Rabi Israel Shishim, convidado a realizar a mesma tarefa, sentou-se em sua poltrona dourada em seu castelo, ele disse: nós não sabemos mais acender o fogo, nós não sabemos mais contar a história, nós não sabemos mais fazer as preces, nós não sabemos mais o lugar onde isso acontecia. Mas nós podemos, pelo menos, contar essa história. Muito obrigada.